Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Muito bom dia, igreja. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos nessa manhã. O Nani nos falou muito bem, cara. Inclusive, ele falou sobre assuntos que eu tenho para trazer essa manhã também. Na verdade, não sou eu que tenho para trazer, mas é a carta de Tiago. Eu não estou falando nada além do que Tiago disse. E quando a gente lê Tiago 2, a gente precisa entender que o capítulo inteiro ele está falando de um assunto específico só. Só que eu decidi dividi-lo. Eu dividi porque o assunto que começa ou seja, a continuação do assunto a partir do verso 14, é um assunto muito debatido nas igrejas, muito debatido na teologia, que é a questão da fé e das obras, não é? E por conta disso eu falei assim, não dá para eu fazer tudo num dia só. É melhor eu tomar mais cuidado nessa parte aqui. Então, primeiro a gente precisa entender que o autor expõe no capítulo inteiro a incoerência de não amar, porque o auge do capítulo é a parte que ele fala da lei régia, que é o amor, né? E aí, para Tiago, ele está tratando de um assunto só. Portanto, é por isso que a gente vai continuar o assunto. A gente não vai falar de outro assunto. Nos anos... E aí, quero contar uma história. Assim, nos anos 60, houve um movimento bem forte no mundo inteiro, assim, movido pelo Billy Graham, né? Que era a questão de se debater o que é missão. E muitas vezes a missão, em vários digamos, concílios deles, né, em vários encontros dos teólogos mundialmente, foi definida como mero evangelismo ou como missões fora do seu país, ou seja, para fora, né? Então, assim, ficou conhecido missão. Até que teve um momento que um tal de John Stott, num dessas conversas, desses congressos, melhor dizendo, não era concílio, era congresso, um desses congressos, John Stott, ele usou o termo holístico, no inglês é holistic, né? Para dizer o que era a missão. Mas ele só pincelou, ele só passou assim, holístico, missão é holístico. E aí, um irmão, a gente conhece ele como Escobar, ele estava lá na plateia e ele ouviu esse termo. Ele ficou assim, meu Deus, holístico. E aí, ele, como sul-americano, ele falou assim, pô, essa palavra holística no espanhol, ela soa como muito um termo técnico. Então a gente precisa encontrar outro. Chamou mais dois amigos, dentre eles o mais famoso, que é o Padilha, e começaram a dialogar com outros teólogos sul-americanos sobre essa missão holística. E aí eles encontraram um termo, um sinônimo, integral, a integralidade do ser. E aí se cunhou o nome Teologia da Missão Integral. E nos anos 70, já havia sido formada a Teologia da Missão Integral. Entenda que Teologia da Missão Integral não tem nada que ver com a Teologia da Libertação. Teologia da Libertação foi apresentada por Rubem Alves, né? Nem tinha esse nome,
em 72. 69, os três irmãos já tinham definido o que era teologia da missão integral. Há grandes diferenças teológicas e a forma com a qual cada uma analisa o mundo. Completamente diferentes. Nos anos 70, a gente presencia esse nascimento da teologia da missão integral. A proposta era trazer para o debate uma missão como uma ação em todas as esferas do ser, todas as dimensões humanas. E aí, John Stott ficou sabendo desse movimento depois, que ele iniciou e nem sabia que iniciou, mas ele ficou sabendo. E aí ele produziu conteúdo acima disso, né? Inclusive foi ele que levou os latinos-americanos para o Congresso de Lausanne, que aí sim ficou conhecido mundialmente por conta dessa apresentação da missão integral. E aí, ele diz o seguinte, o John Stott: a fé que não se expressa em serviço ao próximo e na proclamação do evangelho não é a fé bíblica. E a partir disso daqui, dessa fala, a gente vai analisar o contexto do capítulo 2 de Tiago e essa afirmação. A gente vai seguir. Peço que vocês abram aí em Tiago 2. Eu pensei muito em casa, assim, porque assim, eu não sei se eu leio de novo o capítulo inteiro, né? Ou se eu só leio a partir do verso 14. Mas eu vou ler a partir do verso 14, para a gente encurtar o tempo. Mas espero que todos lembrem do texto. Mas vamos lá. O texto de Tiago, capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só ela já está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado até aqui, como barro nas suas mãos, o Senhor tem nos moldado, tem nos aperfeiçoado em Ti, Pai. Então, nesse sentido, a gente pede a continuidade disso. A gente pede que o Senhor esvazie o nosso entendimento, ou melhor dizendo, a nossa pré-compreensão sobre certos assuntos, para que a gente consiga discernir, no meio de tantas vozes, a sua. E que a gente seja profundamente abençoados por ouvir a Ti no meio de todos esses barulhos. E nesse sentido, Pai, a gente pede que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que a gente receba a mensagem que é Tua. Em nome de Jesus, amém.
Bom, vamos lá. Tiago, ele... Vou deixar, gente. Preciso pegar... Tiago, ele diz o seguinte, de que aproveita se alguém disser que tem fé, né? Ou melhor dizendo, que aproveita se alguém disser que tem fé, mas não tem as obras. Pode, porventura, a fé salvá-lo? Isso é um debate teológico entre o arminianismo e o calvinismo. Debate longo, 500 anos já está aí, ó. Os caras estão debatendo até hoje. E às vezes eu vejo comentários de teólogos falando coisas absurdas sobre esse texto aqui e que não tem nada a ver com o que o texto está falando. Basta que a gente analise o texto em contexto. Né? Vamos lá. A fala de Tiago nesse verso nos remete ao que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Bom, então, pega essa fala do apóstolo Paulo e vamos dar continuidade. Porque uma leitura superficial do texto de Tiago pode parecer que Tiago está contradizendo Paulo. Mas eu vou te mostrar que não. Né? E aí a gente pode ficar aqui, por exemplo, com a pergunta de Tiago: qual é o proveito da fé? E aí eu acrescento: sem o amor. Nada tem. Calvino vai questionar assim: há possibilidade de fé sem amor? Não sabia. Não sabia que haveria essa possibilidade de ter fé sem amar. O amor é o cerne da mensagem de Tiago. O amor é o cerne da mensagem de Tiago. Douglas Moo vai dizer que a diferença entre Paulo e Tiago não está no significado da palavra obra. Não está. Tem gente que vai falar assim, não, mas Paulo fala de obras da lei. E Tiago fala de obras de atos de bondade, caridade. Não, isso está errado. Né? Por que está errado? E eu vou te mostrar que essa ideia é facilmente refutada quando a gente considera o próprio texto de Romanos, no capítulo 9. Né? Paulo, quando ele traz o assunto de obras nesse capítulo, ele traz para um sentido além da lei mosaica. Então, não é obras da lei. Ele traz para além. Isso é, atos de bondade. Ao citar, por exemplo, o filho de Isaac, os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Ainda na barriga, não tinham cometido nenhum ato de bondade, nenhuma obra, ou de maldade, Deus havia decidido que o menor reinaria sobre o maior, que o mais novo reinaria sobre o mais velho. Então, ao analisarmos também o texto de Tiago, nós conseguimos ver que não é só uma questão de caridade, ao notar o exemplo de Abraão mencionado no texto. Quando você, ali no final do capítulo, a gente vê ele citando Abraão, porque se fosse obra de caridade, Abraão jamais colocaria seu filho no altar. Então, não é só isso. O termo obra, tanto em Paulo como em Tiago, segundo Douglas, são basicamente a mesma coisa, ou se não, coisas parecidíssimas. Ambos estão falando de atos de bondade e atos de obediência. Ponto. E aí você pode perguntar assim, afinal, então, qual seria a diferença entre um e o outro, entre Paulo e Tiago, nesse contexto? Em uma leitura superficial, a gente se engana. Mas se Paulo fala que só há possibilidade de justificação pela fé e não pelas obras, e Tiago diz que a fé sem obras não justifica, a gente vai entender o quê? Superficialmente, a gente vai se enganar. Mas quando a gente entra mais fundo nos dois textos, a gente entende que Paulo defende que a obra não vem antes da fé. A gente vai entender que Tiago defende que a fé precisa ser seguida imediatamente pelas obras. E aí você vai notar que um complementa o outro. Douglas Moo vai alegar que é uma questão de posição. A fé vem primeiro e as obras vêm depois. E basicamente os dois concordam nisso.
Então, Calvino vai dizer, a fé é o fundamento das obras. Sem ela, tudo que fazemos é vão. Mas o próprio Calvino vai afirmar que sem as obras, a gente também não comprova que a gente tem fé nenhuma. De que vale eu dizer para o meu próximo, como aqui no texto fala assim, eu dizer para o meu próximo, sabendo das carências, das necessidades dele, falando assim, vai em paz, se aqueça lá no frio, vai em paz, vai para o seu abrigo, vai se proteger, sabendo que esse não tem condição nenhuma de fazer isso. De que proveito que isso tem? Sendo que, sabendo também que eu tenho condições de prover para ele alguma coisa. E o Douglas diz que essa expressão vá em paz é derivada do hebraico e ela soa como a nossa expressão de hoje, que a gente poderia traduzir como boa sorte. E aí, você pode pensar, o indivíduo, vendo que o irmão carece de algo, ao invés de procurar cooperar com ele, diz assim, boa sorte. Boa sorte lá na sua jornada de tentar se virar sozinho. E note que Tiago não está falando para ninguém que está fora da comunidade cristã, não. Está dentro. E esse que disse isso, ele tem uma fé morta. Uma fé morta. Aliás, para que a fé esteja externamente inoperante, internamente ela está morta. Para que ela esteja externamente inútil, internamente é defunto. E para Douglas J. Moore, a questão não é um contraste entre fé e obras, e sim, para Tiago, né? Entre fé sem obras e fé com obras. Então, Tiago não está tratando assim, fé e obras. Não. Ele está tratando fé sem obras e fé com obras. Martin Luther King, certa vez, disse: a verdadeira paz não é apenas a ausência de tensão, é a presença de justiça. Então, quando o indivíduo chega aqui e fala assim, olha, vá em paz para o indivíduo que está ali carecendo de coisas necessárias para a vida, né? Esse precisa imediatamente providenciar a paz. E para Martin Luther King, paz não é ausência de guerra. Não é ausência de guerra. É presença da justiça. E aí, presença da justiça é muito além do que só diminuir os conflitos ou extinguir os conflitos. Dizer para o indivíduo ir em paz, mas não promover justiça, isso é, como dito anteriormente, não promover para que o próximo tenha a possibilidade de ser irmão dentro da igreja, é contraditório para Tiago. É contraditório. E aí eu disse no sermão anterior sobre as formas de segregações sociais que estavam incutidas na ilustração de Tiago. E eu disse, se eu não me engano, 5 formas de segregação social. E para King, todas essas formas de segregações sociais, elas teriam que ser extintas quando a gente diz para um irmão, vá em paz. Vá em paz. Então, se há um irmão que está carecendo de algo, não é coerente que eu diga para ele, vá em paz, sem providenciar nada, sem providenciar que a necessidade dele seja suprida. Se ele precisa de questões financeiras, se eu não providencio, não adianta nada eu falar assim, vai em paz. Não adianta nada. E aí, quando eu era criança, meu pai é muito fã da banda O Rapa. Quando eu era criança, eu ouvi uma música e eu entendia totalmente errado, né? E a música, o Rapa vai falar assim, paz sem voz não é paz, é medo. Eu entendi assim, paz sem a voz. Entendeu? E aí eu pensava assim, caraca, meu pai não tem avó mesmo, né, velho? Tá ligado? E aí eu falo, pô, deve ser. Então ele deve ter medo. Na minha cabeça de criança era isso, mas depois de adulto eu entendi. Paz sem voz não é paz sem medo. É medo, melhor dizendo.
E é basicamente isso. Aqui a ideia se aplica ao pobre que não tem lugar. Não tem lugar, não se sente pertencente a lugar nenhum. Por conta do favoritismo ao rico. E aí este tem medo. Pobre tem medo, porque ele não tem voz. Ele não tem voz. Ele não tem lugar de fala no meio da comunidade. E é isso que Tiago está criticando. Ele não tem voz ativa. E aí eu volto a citar o Gideão Alepá, que é um grande estudioso do pentecostalismo brasileiro, que ele vai dizer que o crescimento das Assembleias de Deus se dá pela comunicação com o povo. A Assembleia de Deus se propôs a comunicar com o povo brasileiro, coisa que as outras tradições não tentaram nem um pouco, né? Mas também é por ser o lugar onde a senhora de idade, periferizada, negra, diarista, chega na comunidade e ela é reconhecida como diaconisa. E sendo diaconisa, ela tem voz ativa na comunidade. Então, a igreja, para Tiago, devia ser esse lugar que dá voz para as pessoas que não têm voz fora da sociedade, fora na sociedade. Então, Tiago prossegue. E aí ele fala assim, mostre-me a sua fé sem as obras. Né? Aqui Calvino traduz o texto dizendo, a menos que sua fé produza frutos, nego que tu tenhas qualquer tipo de fé. Não produz nada. Segundo Calvino, Tiago não está alegando que todos que praticam coisas boas são fiéis, são assíduos na fé. Não é isso que Tiago está falando. Pois no mundo a gente consegue ver várias pessoas que conseguem transparecer seres honrosos. Seres honrosos. Mas no fundo, não possuem nenhum relacionamento com a fé em Deus. Nenhum. Então, Tiago está apenas dizendo para Calvino que, assim como o fruto sempre provém da raiz de uma boa árvore viva, e para nós, essa raiz é Cristo. No início do capítulo, Tiago diz: não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é glória, como eu disse para vocês, que o chat traduziria dessa maneira. Isso é, ele opera com a lógica de que a fé precisa perpassar todas as esferas do nosso ser. Como eu comentei, quando o Shed fala que a melhor tradução é Senhor Jesus Cristo, que é glória, é porque é uma alusão à palavra glória no hebraico, que é Shekinah. E Shekinah é a presença de Deus que invade e preenche todos os lugares, todas as dimensões. Tudo. Então, não é só sobre lugar, é sobre dimensão. Por isso é incompatível o discípulo de Jesus, o crente, virar e falar assim, eu tenho fé, mas nas suas práticas não demonstrar, não transparecer nem um pouco essa fé, que é essa glória de Deus que invade todas as dimensões do meu ser. Eu lembro do dia que eu fui convertido, eu não consegui mais viver do jeito que eu era. Nada daquilo que eu era antes aproveitou. Tudo foi transformado e eu não consegui. Eu lembro que eu cheguei na escola, no outro dia, era uma quinta-feira que eu fui convertido, no outro dia eu cheguei na escola e o assunto da escola inteira comigo era esse. Jesus, mano. Eu só conseguia falar com a escola inteira sobre Jesus. Isso transparecia, me vazava pelos meus poros. Estou suando aqui, ó. Eu suava Jesus, mano. Enfim. Então, é incoerente o crente falar assim, eu tenho fé em Jesus, mas não transparecer nem um pouquinho nas suas atitudes. E aí, no auge dessa parte aqui, Tiago é muito sábio, ele vira e fala assim, olha, crê que Deus é um, fazes bem, mas até os demônios creem e tremem.
o autor instiga que o conhecimento sobre Deus não pode te salvar. Não pode. Pois até os demônios possuem esse tipo de informação. Mas há algo importante nessa frase. Algo importante. Tiago diz que os demônios creem e tremem. Vamos lá. Hernandes Dias Lopes, ele vai trazer para o debate essa parte aqui, crer e tremer. Ele vai fazer a alusão de que crer é necessário ter a informação. Nesse contexto aqui. Ou seja, crer é ter informação. E tremer é se emocionar. Então, ele usa essas duas ilustrações aí. E aí ele vai dizer que a fé intelectualizada, ou seja, cheia de informação, é equivalente à fé de um demônio. Porque eles têm bastante informação, inclusive até mais do que a gente. Isso é, eles creem porque sabem, eles contêm essa informação. E uma fé emocionada também é equivalente às dos demônios. Né? Pois eles tremem, eles se emocionam. Né? Então, para Hernandes Dias, crer e tremer não são experiências salvadoras. Ter bastante informação e chupar o dente na igreja não são experiências salvadoras. E aí, para Hernandes, ele vai dizer que a gente conhece um salvo não por ele se dizer salvo, né? Não por saber sobre Deus, não por ele se pegar a Bíblia e falar esse versículo de cor, não também por ele chegar na igreja, rolar no chão, deitar, subir parede, chupar dente, cantar louvor, não por conta disso, mas por conta da forma com a qual ele vive a vida. É assim que a gente identifica um salvo em Cristo. N.T. Wright vai defender que a justificação, isso é um termo teológico, inclusive, isso foi debate entre ele e o John Piper. Ficaram, sei lá, uns 5 anos debatendo isso daí. Até hoje estão debatendo se bobear. Mas N.T. Wright vai defender que a justificação diz respeito a fazermos parte da comunidade do povo de Deus. E quando isso acontece, nós não temos atitudes egoístas e ensimesmadas mais. E a gente para de pensar assim também. E pensamos a partir do ponto da comunidade de fé, que é o corpo de Cristo. Então a gente passa a pensar a partir de Cristo. Né? E aí ele fala isso. E ele também diz uma frase: dizer que Deus é o único não leva muito longe, se isso não fizer nenhuma diferença na sua vida. Não vai te levar para lugar nenhum. Nenhum. Porque dizer que Deus é um só, até Hitler fez. Até Hitler fez. Então, sem levar em conta a glória de Deus, dizer que Deus é um só não serve de nada. Sem levar em conta que a glória dele preenche todas as dimensões do nosso ser, todas as dimensões da realidade, todas as dimensões. E sem perceber isso, a gente está se contradizendo. Então, Deus é um só. Está se contradizendo, se você não vive conforme. E se isso não gera em nós nenhum tipo de transformação, então a nossa fé morreu. Se o reconhecimento de que Deus é um só não nos torna mais parecido com Jesus diariamente, nossa fé, esse reconhecimento, não tem valor algum. É como dizer isso da boca para fora. Então, a gente precisa entender agora o termo justificado aqui no texto. Tá? Não o termo teológico lá de N.T. Wright, mas o termo justificado no texto. Justificado para Paulo é um, e justificado para Tiago é outro. Segundo Calvino, há um duplo significado. Né? O primeiro, Paulo, que é a imputação gratuita da justiça diante do tribunal de Deus. O segundo, Tiago, que é a manifestação dessa justiça mediante a conduta diante dos homens. Novamente, Paulo e Tiago se complementam.
né? Ou seja, Paulo diz que somos considerados justos perante Deus tão somente pela fé. E Tiago diz que o indivíduo que se diz ter fé deve automaticamente ter boas obras como prova delas, obras de justiça. Tiago não está ensinando a base sobre a qual a nossa esperança deve repousar, como é a intenção de Paulo. São dois contextos diferentes. Paulo está um tempo inteiro preocupado em demonstrar a base, o fundamento, onde a nossa esperança repousa. Já Tiago não. Tiago tem outra intenção. Tiago está preocupado em nos responsabilizar. Ele está preocupado que o crente tome suas responsabilidades como crente. Que o crente venha viver de forma coerente com aquilo que ele professa. E aí ele vai dizer assim, olha, pelas obras a fé é aperfeiçoada. Aqui Calvino alega que o texto novamente enfatiza o interesse de Tiago em saber se a fé está sendo de fato acompanhada por responsabilidades, por obras, e não tem interesse algum na salvação, na questão da salvação. Ele não está falando de soteriologia. É mais uma questão de evidência, tendo em vista que a fé já é presente antes das obras, para que as obras se aperfeiçoem. Aperfeiçoe, melhor dizendo. Então, só pode a fé ser aperfeiçoada pelas obras se ela anteceder as obras. Então, o Dr. Shedd vai dizer que o aperfeiçoamento que Tiago está dizendo só pode ser alcançado mediante um estreito relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Quem se relaciona com ele, exala Jesus para todo campo. É como passar aquele perfume que, assim, eu como homem, eu sei que a minha esposa gosta, ela sente de longe, ela fala, maneiro esse cheiro aí. Então, as pessoas têm que sentir o cheiro de Jesus na gente. As pessoas têm que perceber que ao abrir a boca, já comeu alho, meu irmão? Já comeu alho? Ficou com aquele hálito, só de abrir a boca, assim, a galera já sabe que você comeu alho, né, mano? Até transpira, tá ligado? É igual mortadela também é assim, mano. Caraca, mortadela é horrível. Você come, mano. Você fica sentindo o cheiro de mortadela um tempão. Então é assim com Jesus também, mas no sentido positivo, obviamente. Você experimenta desse relacionamento, você fica cada vez mais próximo daquilo ali. E cada vez mais parecido com aquilo ali. Para Moisés, o relacionamento com Deus fazia com que ele brilhasse. Que ele brilhasse. Para a gente, a manifestação desse relacionamento está no amor. Faz com que a gente se ame. Com que a gente ame. Então, Tiago prossegue dizendo, assim como o corpo, né? Os judeus acreditavam, como eu já disse aqui antes, que corpo sem espírito é defunto. Corpo sem espírito é defunto. E espírito sem corpo é fantasma. Né? E, então, por isso que a alusão de Tiago aqui é muito importante para a gente. Olha, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, a fé sem obras, ela não demonstra nenhum tipo de vitalidade. Quando a gente sofre algo, vai no hospital e lá, se desmaiou, a enfermeira, a primeira coisa que vai fazer é ver os seus sinais de vitalidade. Batimento cardíaco lá no pulso, vai, sei lá, se levou uma pancada, vai ver se a pupila dilata ou diminui. Né? Então, isso demonstra como e quão sério é a fé com as obras para a gente. Porque as obras são os nossos sinais de vitalidade. Eu estou vivo na fé, significa que eu exalo Jesus para todo lado. Então, Tolstói, eu gosto muito dos russos, né? Eu cito muito russo aqui. Mas, enfim, o Tolstói, ele vai dizer, a fé é a força da vida.
Se o homem vive, é porque acredita em alguma coisa. Ou seja, a fé é a vitalidade do ser, para Tolstói. E aí você pode se perguntar aqui, de acordo com o texto, beleza, você disse aí de Paulo, Tiago, você falou que não estão falando da mesma coisa, mas aí Tiago vai lá e cita Abraão. Né? E aí fala que Abraão encontrou justificação pelas obras que ofereceu, né, quando ofereceu o seu filho sobre o altar. E aí você pode se perguntar, afinal, Abraão justificou a si mesmo? Como é que pode isso? Não, a resposta é não. Mas Abraão mostrou com esse ato que, de fato, o seu relacionamento com Deus foi suficiente para que seu coração fosse, de fato, transformado. Seu coração fosse, de fato, transformado ao ponto de que ele confiasse em Deus de tal maneira que nada, ninguém conseguiria interromper Abraão de fazer aquilo ali. Deus falou e ele falou: se Deus falou, é isso daí mesmo. E diz o texto, e alguns comentaristas vão dizer que o anjo teve que segurar a mão de Abraão. Porque ele ia assim, meu anjo falando com ele, não, segura ele. E nada. Teve que segurar a mão dele. Porque ele estava tão obstinado a obedecer a Deus que nada ia parar ele. Então, por que Abraão era assim? Por conta do seu estreito relacionamento com o Senhor. Ele confiava que o Senhor podia fazer com que o filho dele retornasse. Facilmente. Então, a consciência de que Deus poderia dar de volta o seu filho era tão forte que só poderia vir de alguém que tem profunda intimidade com aquele que pode todas as coisas. Então, somente assim. Então, note que ao citar Abraão, Tiago diz que ele se tornou amigo de Deus. Isso é interessante. Amigo de Deus. Ou seja, através da fé que nos une diretamente com Deus, nós, em uma vívida amizade com Ele, evidenciamos isso com atos de amor, de bondade, de obediência. Nós evidenciamos isso a todo tempo. Há pessoas que vão fingir estar caminhando entre a gente. Tem um montão. Vão fingir seguindo um certo padrão de crente. Vão fingir seguindo um certo padrão de crente. Há pessoas que vão até pedir para que vão tentar até subornar os dons do Espírito. Vão chegar na gente e falar assim, me ensina a falar com Deus do jeito que você fala. Por quê? Porque se eu chegar até Ele, que pode todas as coisas, eu posso conseguir umas regalias aí. Isso aconteceu lá em Atos. Lá em Atos, o cara queria comercializar os dons de Deus. Né? Enfim. E há pessoas que vão se infiltrar no meio da gente, porque às vezes é maneiro ser crente. Recentemente, um comediante fez um vídeo falando assim: vamos virar crente? Crente dá mais view. Vamos virar crente porque crente dá mais view. Tá? Então, a gente sabe que hoje no Brasil, crente dá mais view. Crente dá mais view. E muita gente vai se infiltrar no nosso meio. Muita gente. E quando a gente entender que não é um padrão que a gente tem que seguir para ser crente, ou seja, não é você vir aqui na igreja todo domingo, não é você cantar louvor, não é você usar jargão de crente, que você é crente. Não é você se emocionar, chorar, deitar, rolar, não é você saber de Bíblia, não significa nada. Quando a gente perceber que esse padrão de crente não significa nada, aí a gente começa a entender o que Tiago quer dizer. Às vezes tudo se parece, a aparência, o peso, mas quando a gente consome, por exemplo, eu vi um reality show, sei lá, uns 2 anos atrás, que era o LOL Brasil. É besteira, assim, é bobagem, é coisa de comédia. Mas há um momento que o comediante pega a maçã assim, é um reality show, então não tem nada planejado, né? O cara não sabe o que está acontecendo ali. Ele está sendo ele mesmo.
E aí o objetivo é não rir. Não podia rir em nenhum momento. Qualquer esboço de sorriso, você perdia. E aí, para o indivíduo não rir, ele viu uma maçã assim na mesa. Maçã bonita e tal. E aí ele pegou a maçã e deu um mordidão. Só que isso que ele deu um mordidão, ele percebeu que a maçã não era maçã, era isopor. Era isopor. E aí dá vontade demais de rir, né? Aí ele bota a maçã lá no lugar de novo. Enfim. E aí, o que acontece? Os crentes que são esse padrão de crente, né? Que veste uma carapuça, eles são como essa maçã. Por fora eles são muito bonitos, atraentes. Às vezes até o peso. Caraca, o peso de uma maçã mesmo, né? Mas o cheiro já não é o mesmo, né? O cheiro já não é o mesmo. Você pode assim, colocar uma maçã uma do lado da outra, assim, você pode até preferir do isopor, porque é mais esteticamente atraente do que a maçã original, né? Mas quando você morde, não vem aquele gostinho da maçã docinho, não vem. Tem aquele gosto de isopor horrível, horrível. Então, é por isso que Tiago fala que a fé sem as obras ela é morta. Raabe, a meretriz, né, a prostituta, pela fé decidiu acolher os emissários de Deus. A fé de Raabe resultou em uma ação que demonstrou de fato a transformação. Ela teve um lapso de relacionamento com Deus e falou assim: e o Senhor é o Senhor mesmo. Então, a partir disso, vou acolher essa galera aí e vou livrá-los de serem encontrados pelos outros e serem assassinados. Vale destacar que a forma com que a obra nos é apresentada por Tiago nesse capítulo inteiro abre margem para que a gente não abre margem para que a gente interprete como mero intelectualismo ou como mero emocionalismo. Com isso, para Tiago, ser uma pessoa que tem muita informação não demonstra que você é do time de Jesus, mas a falta de informação também não. E também não diz que se você chupar o dente da igreja, você está no time de Jesus, mas também não chupar o dente na igreja significa nada também. Significa nada. Afinal, então, o que Tiago trata como obra aqui no texto? Já caminhando para a conclusão. Ações de transformações em todas as dimensões. Se você tem um contato genuíno com Jesus, isso de fato causará transformações infindáveis em você. O Simão virou Pedro. Saulo virou Paulo. Aquele que cometia atos de maldade passou a cometer atos de bondade. A fé, ela precisa ir além do intelecto. Além. A fé precisa passar dos limites da emoção. Passa dos limites do sentir. Não é só sentir. Porque se ficar só no sentir, às vezes eu não vou sentir nada. Será que eu perdi a fé? A fé, ela precisa caminhar em direção à vontade, ela precisa preencher todas as dimensões do meu ser, ao passo que minhas atitudes exalam, refletem um relacionamento estreito com o nosso Senhor. Ao passo que, assim como Moisés brilhava, as pessoas viam Moisés brilhando, elas olhem para mim hoje e me veem amando, com um olhar de amor. A fé precisa me responsabilizar perante a vida. A fé viva me mobiliza no cuidado, me mobiliza na obediência. E aí, eu virar para o irmão assim e falar, vai em paz, sem providenciar as coisas necessárias para ele, é como acontece nas nossas igrejas até hoje. Pastores denunciados por abuso sexual feminino, de crianças também. E há pastores que omitiram isso nas mega church lá dos Estados Unidos. Lá. Há pastores que viu acontecer
viram acontecer e não fizeram nada. Ó, botaram para debaixo do pano, vamos esconder isso daqui. Ontem foi o Dia da Mulher. Como é que a gente falaria isso para as irmãs aqui da nossa comunidade? Vai em paz, sem providenciar aqui na comunidade um lugar de paz para elas. Não só na comunidade, na sociedade. Sem providenciar para elas o necessário para que elas venham aqui e se sintam de fato em casa. Não tenham medo de vir para a comunidade. Me lembro que estudava no Getúlio e o Getúlio sempre teve a fama ali das redondezas de rolar muito assalto. E numa dessas, o assaltante acabou abusando de uma menina na época que eu estudava lá. E aí, a escola inteira ficou indignada. Assim, não, que isso? E a escola inteira começou a fazer um movimento para a prefeitura colocar câmeras no caminho que as meninas faziam. Tanto que vinham do Laranjal, como que vinham da rodoviária, colocarem câmeras, lotarem aquilo ali de câmeras para que as meninas tivessem segurança. E, consequentemente, os meninos também por causa dos assaltos. E uma igreja que percebe que nas suas redondezas há coisas desse tipo, por que a igreja não vai lá na prefeitura fazer como as crianças, adolescentes, fizeram para que colocasse câmeras nas redondezas da escola? Para proteger as nossas irmãs. Porque, não sei você, assim, eu aprendi que, ouvindo relatos das mulheres, eu entendi a dor delas, assim. Há mulheres que têm medo de sair de casa. Como que a gente pode permitir isso da nossa igreja? Há mulheres que tenham medo de ir para a própria igreja. Vai, mas só fica ali se tiver muita gente, tiver pouca gente, mete o pé, porque ficam com medo. Aqui não. Aqui eu sei que vocês são crentes de verdade, a gente não vai fazer isso aqui. E aí, no relacionamento com o Pai, como o Hernani falou, Jesus foi moldado no relacionamento com o Pai. É isso que o Tiago está falando. No relacionamento com o Pai, a nossa fé é aperfeiçoada através das obras. Somos como um barro moldado por suas mãos. É isso que eu falei para as crianças hoje. Porque apesar de tudo isso, ó, eu posso citar dezenas de casos que eu anotei aqui de abuso. Eu ia citar um por um, mas eu não vou citar por causa do tempo. Assim, dezenas de casos de abuso no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, feitos por pastores, feitos por pessoas do clero. Eu poderia citar, mas eu não vou citar por causa do tempo. Sendo essa podridão, Deus ainda ama a igreja. No meio da igreja tem um monte de gente assim. Deus ainda ama a igreja. E eu falei isso para as crianças. E ainda assim, dessa maneira, Deus ainda é o nosso Pai. A gente pode reconhecê-lo como nosso Pai. E ele, como Isaías 64 diz, como barro nas mãos do oleiro, ele nos molda. Ele vai formando aquela obra de arte que só ele pode fazer. Então, quando Jesus fala para a mulher, vai em paz, a tua fé te salvou, é porque anteriormente Jesus já tinha sanado tudo que ela precisava naquele momento. Ele nunca falaria isso se não fosse assim. Aqui, na reunião, é como Jesus, a mulher ela tem lugar. Ela tem um lugar dela, de fala. Aqui, na nossa reunião, a mulher ela tem o espaço de equidade. Nós somos iguais, somos irmãos e irmãs. Então, a fé, ela nos mobiliza dessa forma, colocar pessoas nos lugares de equidade com a gente. Não é porque eu estou aqui no púlpito que eu sou maior do que vocês, não. Na verdade, eu me reconheço o pior.
pior mesmo. Eu fico, pra vocês terem noção, eu fico com medo todos os sábados, me bate um desespero, que eu fico assim, meu irmão, amanhã eu vou pregar. Caraca, meu sermão não tá bom, mano. Começa assim, meu sermão não tá bom. Aí eu vou lá, oro. Todos os sábados é a mesma história. E sempre, quando está aqui no devocional, me bate o mesmo desespero. Eu falo assim, caraca, eu vou subir depois do que o Nani falou, velho. O que eu vou falar depois? O que eu tenho para acrescentar? O Nani deitou aqui. Ou quando é o Léo, ou quando é o Pedro Gabriel, pode ter qualquer um. Eu vou ter esse sentimento no meu coração. Porque eu me sinto pior. Então, a fé, ela me coloca nessa situação para me responsabilizar. Porque eu olho para todos vocês e falo assim, cara, a galera é muito alto nível, mano. Não posso subir lá de qualquer jeito, vou estudar pra caraca. Eu estudo pra caraca, meu irmão. Pra chegar aqui, pelo menos, não passar feio, não fazer feio. Falar assim, pô, o Guilherme fez feio, né, velho? Puxa vida. Às vezes eu faço feio mesmo. Né? Mas eu preciso me perdoar porque eu tô aprendendo. Mas, enfim. Então, João Calvino, ele vai dizer que a fé não nos exime das boas obras, mas nos liberta delas como meio de justificação. Ou seja, antes era assim, você faz coisas boas, você é justificado. Não, hoje não é bem assim. Né? Para a gente, nós, assim como Calvino, percebemos que nós realizamos ela pelo fato de que nós somos gratos pelos relacionamentos que a gente tem com Deus. E a gente gostaria que todo mundo experimentasse disso. Então, nós somos embaixadores de Cristo nisso. A gente vai providenciando um pedacinho do reino para todo mundo que a gente encontra. E Tiago quer que o leitor da carta se responsabilize. Ele quer que o leitor compreenda que não há coerência em dizer que tem fé, mas no dia a dia não agir conforme essa fé que professa. No dia a dia, tratar mal a atendente do supermercado. No dia a dia, não respeitar a mulher que está em posição de superioridade no seu trabalho, é só porque ela é mulher. Eu já vi muito isso acontecer, tá? A mulher não ser levada a sério porque ela é mulher. E aí ela tem que vestir uma carapuça de uma pessoa extremamente arrogante, para que aí sim a galera, mais ou menos assim também, respeite ela. Mas respeita ela com outro olhar. Tipo assim, nossa, a mulher é chata. Mas se fosse um homem, nossa, as características que nela agora está presente no homem é característica de uau, esse cara aí é um ótimo chefe. Enfim, no ano da minha conversão, eu lembro de uma conversa, estava eu, Hernani e o Stênio. Eu cheguei cedo no estudo, não sei para que eu chegava, mas eu chegava cedo no estudo, assim. E aí o Nani já estava conversando com o Stênio, sentei do ladinho do Stênio, assim, do ladinho do Hernani. E o Stênio, do jeito dele, conversando com o Nani, virou e falou assim, aí eu senti que foi para mim também. Mas ele virou e falou assim, mas qual é a tua? Qual é a tua? Quem é você, meu? Ele começou a falar, e no final ele terminou assim, olha, o negócio é o seguinte, sem responsabilidade não há crescimento. Aquilo ali mudou todo o rumo da minha história. Aquilo ali mudou todo o rumo da minha história. E por isso também que eu considero que o Stênio é um dos meus co-pastores. Porque aquilo ali mudou tudo. Sem responsabilidade não há crescimento. Tiago, assim como o Stênio, está falando isso para a comunidade que está lendo. Sem responsabilidade, a sua fé não se aprimora. Sem as obras, a sua fé não se fortalece. E ela se torna inútil, estática. Serve para nada. Serve para nada. Mahatma Gandhi não era crente, não, hein? Disse que a fé é inútil sem ação. Assim como as palavras sem seus significados. Eu posso dizer 200 palavras aqui, sem significado algum. Não serve para nada. Então, que sejamos como palavras vivas em seu significado. Essa é a minha oração de hoje, e eu acho que era esse o clamor de Tiago no capítulo 2.
que a gente seja como palavra viva em seu significado. Porque no capítulo anterior ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a palavra. E no capítulo seguinte também. No capítulo seguinte também. Ele vai falar assim, ó, vocês falam uma coisa, mas não professam essa coisa. Isso é perceptível, é feio, faz isso não. Então que seja assim, para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado até aqui, tem guiado a gente, tomado pelas nossas mãos, e nada seríamos sem Ti. Obrigado porque, pela fé que o Senhor nos deste, a gente é justificado. Mas também, pelo nosso relacionamento, a gente produz atos de bondade na sociedade, no mundo. A sua glória que perpassa todo o meu ser, que preenche tudo que há em mim. Que eu possa tomar consciência dela diariamente, Pai. E que eu possa me responsabilizar diariamente mediante as circunstâncias da vida. Porque eu bem sei que como homem do sexo masculino, muitas vezes eu sou machista. Eu sou, muitas vezes, até homofóbico. Em muitas relações assim de tratamento com pessoas que se identificam dentro da homossexualidade. Mas assim, isso eu sei que não tem nada que ver com o evangelho. Eu sei que eu tenho atos racistas. Eu sei que não tem nada que ver com a sua glória. Então, Pai, que o Senhor invade o meu coração, invade, toma tudo que há dentro dele e, assim como Davi, encontre os caminhos ruins, os caminhos que não procedem de ti e transforme em caminhos de amor, que eu venha respeitar as pessoas e amar as pessoas e que esse amor me responsabilize para cuidar delas também. Que ao invés de atos racistas, é atos de amor, é atos de equidade. Ao invés de atos machistas, homofóbicos também. Ao invés de tudo que é ruim, transforme em tudo que é bom. Ao invés de espinhos, faça uma flor desabrochar como os lírios do campo. Então que seja assim. Que o meu coração se torne diariamente mais parecido contigo. E que a minha fé seja repleta de obras que manifestem o seu amor na existência. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém.